Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou estar continuando aqui hoje com a gravação da lista de mate 47 de 2019. Bom, a próxima questão é número 1 de letra N, onde é o seguinte limite. É o limite quando x tende a zero de x elevado a 1 sobre o log natural de x. Bom, se a gente substituir embaixo em x, vai para zero, certo? Já 1 sobre o ln de x, a função ln de x, quando tende a zero, ela vai para menos infinito. Então, em cima tem uma constante, e embaixo está indo para infinito, certo? Então, isso aqui está indo para zero. Então, está dando de zero elevado a zero, certo? Que é uma determinação. Ou seja, vamos manipular aqui até chegar na parte onde a gente tem condições de usar a regra de L'Hopital, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o limite e vou aplicar a função ln, certo? E exponencial também, pois elas são inversas. Ou seja, eu só estou manipulando, não estou alterando em nada. Então, esse aqui vai ficar o limite, quando x tende a zero. Vou usar a propriedade da função logarítmica, que é aquela log de b na base a com b estando elevado a c. Isso é c que multiplica o log de b na base a. Então, 1 sobre o ln de x vai cair, certo? Que multiplica o log natural de x, correto? E a função exponencial, pelo fato de ela ser contínua, eu posso adentrar com o limite. Então, eu resolvo esse limite aqui, ó, e aplico o resultado na função exponencial. Só que eu tenho ln de x aqui e ln de x. Então, eu posso cortar. Então, restou aqui o limite, ali dentro do parênteses, quando x tende a zero, de 1, que é o limite de uma constante, que é ela própria. Logo, o nosso resultado é e elevado a 1, que dá o próprio número de Euler. Bem simples essa questão, né? Quando aparece logaritmo, assim, a galera assusta muito, né? Mas é bem simples a questão. Letra O é o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais a sobre x elevado a x. Bom, esse limite aqui é o limite que a gente resolveu em cálculo 1, certo? Com o limite fundamental exponencial. Bom, mas aqui a gente vai manipular até que chegue na regra de L'Hopital. Bom, quando eu tendo a infinito, a sobre x vai para zero. Então, resta 1. Em cima eu tenho um x, eu posso substituir, certo? Fica mais infinito. Então, dá 1 elevado a infinito. A gente vai manipular da mesma forma que o anterior. Então, vou pular algumas etapas aqui. Após eu aplicar a função logarítmica natural e exponencial, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar x, que multiplica o log natural de 1 mais a sobre x. E a função exponencial aqui do lado de fora, igual eu fiz no anterior, certo? Então, nosso problema agora é resolver esse limite aí, e no final a gente aplica o resultado na função exponencial, certo? Então, é o limite x, que multiplica o log neperiano de 1 mais a sobre o x, correto? Agora é só substituir. Quando a gente tende a mais infinito, em x a gente pode substituir, certo? E deve dar mais infinito. Se eu substituir aqui, eu já falei que a sobre x vai para zero. Então, resta o log natural de 1, que é zero. Então, está dando zero vezes infinito, certo? Pois o log de 1 em qualquer base é zero. Isso aí a gente sabe no ensino médio. Então, a gente vai ter que manipular isso aqui até que chegue a regra, a um ponto que dê para usar a regra de L'Hopital. O que eu vou fazer? Eu vou manter uma e dividir pelo inverso da outra. Eu vou manter a logarítmica por conta de que é a mais complexa. E vou dividir por 1 sobre x, que é a mesma coisa que x é menos 1, certo? Então, aqui agora vai estar dando o quê? Uma determinação do tipo zero sobre zero. Eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então,
Aplicando a regra de L'Hopital, eu repito o limite e derivo em cima e embaixo. Só que em cima a gente vai ter que usar a regra da cadeia. É uma função composta. Seria ln de u. Seria 1 sobre u. Então ficaria 1 sobre 1 mais a sobre x, correto? Vezes a derivada do que está dentro, que seria a derivada de a que multiplica x a menos 1, correto? Que é menos a sobre x ao quadrado. Então eu vou multiplicar aqui, ó, por menos a vezes x ao quadrado. E dividir pela derivada do que está embaixo, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, que agora ainda estaria dando 0 sobre 0, certo? Mas agora é só manipular. Eu vou multiplicar aqui, ó. Esse com esse, depois com esse. Ó, em cima vai restar o quê? Ó? É bem semelhante a outro exercício que tem na lista, certo? Eu tenho menos em cima e menos embaixo, então vai ficar tudo positivo. Então, em cima vai ficar, ó, a x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. X ao quadrado vezes a sobre x dá o quê? Dá a sobre x ao cubo. Não, perdão. Dá ax, né? Ax. Então, vou só colocar um 1 aqui para me corrigir. Que eu corto um x com outro x ali, correto? Já aquela expressão que está embaixo, como é divisão de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplico x ao quadrado, pois, como eu já falei, ficou positivo. Pois menos dividido por menos é mais, correto? Então, que agora é só resolver esse limite aí, que é um limite bem simples, né? Fica o limite, quando x tende a mais infinito, de ax ao quadrado sobre x ao quadrado mais ax, que dá a. Então, a nossa resposta final é o número de Euler elevado a a. Já o próximo limite é um limite bem semelhante a esse aqui que a gente acabou de resolver. Então, eu vou acabar resolvendo ele com as técnicas do cálculo 1, para não ficar muito repetitivo, que na lista não obriga a usar a regra de L'Hopital, não, certo? Então, é esse seguinte limite aí. Lá no cálculo 1, a gente fazia a seguinte forma. Existe um limite fundamental, que ele é o seguinte, é o limite quando x tende a mais ou menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, resulta no número de Euler. Então, esse nosso limite aqui, ó, a gente vai manipular ele até que chegue no limite fundamental. O que a gente pode fazer aí? Eu vou fazer a seguinte coisa. Vou fazer o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a elevado a x primeiro, colchete elevado a a. Eu só manipulei a mesma coisa, por conta de que existe uma propriedade de potência. Se eu tiver a elevado a bc, isso aqui é a elevado a b elevado a c, correto? Por exemplo, isso aqui é errado. Isso aqui é errado. Tem que ter o parênteses ali, certo? Pois nesse aqui, ó, o b que está elevado a c, aqui a gente multiplica. Aqui não, correto? Então, teria que ter esse colchete aqui, ó. Só que aqui dentro está o quê? O limite fundamental, que é o número de Euler. Então, está resultando aqui. O número de Euler elevado a A. Foi até bem mais rápido que a regra do L'Hopital. Bem simples, né? Letra Q. É o limite quando x tende a zero. De x vezes o número de Euler elevado a 1 sobre x. Bom, aqui, quando tende a zero, x vai para zero.
Já 1 sobre x vai para infinito. O número de Euler elevado a um número muito grande vai continuar indo para infinito. Então, o que a gente vai fazer? Quando aparece 0 vezes infinito, a gente repete uma e divide pelo inverso da outra. Então, vou manter a função exponencial e dividir por 1 sobre x. Aqui agora, então, vai estar dando 0 sobre... Não, infinito sobre infinito, correto? Por conta de quê? 1 sobre x. Quando x tende a 0, vai para infinito. Por exemplo, quando a gente tem o limite, quando x tende a infinito, se eu tiver uma constante sobre x, isso vai para 0, correto? Se eu tiver o limite, quando x tende a 0 de uma constante sobre x, isso aqui vai para infinito. Aí, no caso, você tem que olhar o sinal depois, né? Vai ser cálculo 1. Então, aqui aplica a regra de L'Hopital. Vai ficar o limite, quando x tende a 0, eu derivo em cima, tem que usar a regra da cadeia, mas dá E na U, vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado, que eu fiz diversas vezes nos vídeos, fiz até nesse vídeo, sobre a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Eu corto esse com esse, ó. Então, resulta no limite, quando x tende a 0, de E elevado a 1 sobre x, que, quando x tende a 0, 1 sobre x é para infinito. Então, isso aqui vai dar infinito. No caso, é mais infinito. Próxima questão. Letra R. O limite, quando x tende a 0, da cotangente de 2x, que multiplica a cotangente de π sobre 2 menos x. Bom, se a gente substituir aqui, cotangente, ali está cotangente de 2x, mas a função cotangente é cosseno de x sobre o seno de x, correto? É 1 sobre a tangente, né? Então, na verdade, que eu vou ter que desenhar, né? Para ficar melhor. Vou desenhar. Aqui está o eixo x. Vou pegar um plano cartesiano aqui. Ficar mais organizado. Bom, tá aí. Eu vou fazer cotangente de x, mas ali está cotangente de 2x, mas vai dar a mesma coisa, certo? Bom, a cotangente é cosseno sobre o seno, certo? Então, o domínio dessa função aí é todo real, menos aonde que o seno zero, certo? Que é π somado a kπ, com k pertencente aos inteiros, certo? O que significa isso aí? Que eu escrevi esse domínio aí. São todos os pontos do círculo trigonométrico onde a função seno zero, certo? Esse aí é mais para cálculo. Então, aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, menos π sobre 2, menos π. Eu preciso saber isso aqui? Seria bom saber, mas por aqui, ó, você já desenha no gráfico, já vê qual que é o domínio dela. Por conta de quê? Aonde que o seno zero? Aonde que o seno zero? Provavelmente todo mundo está fazendo cálculo sabe, né? O seno zero em 0, então uma assíntota vertical. Em π, o seno é 0, certo? Então vai ser uma assíntota vertical e menos π. É a mesma coisa que a função tangente, né? A função tangente, o domínio dela é todo real menos π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Por conta de quê? Aonde que o cosseno é 0. Então não é tão difícil isso aí, mas seria mais para cálculo. Ensino médio, para cálculo. Bom, mas continuando aqui, a função cotangente de x é decrescente, certo? A derivada dela é o quê? Menos a cossecante ao quadrado.
Mas mesmo você saber derivada, a gente sabe já que a função cossecante é decrescente. Ó, cotangente é decrescente. Então tá aí, ó. Agora é fácil resolver esse limite aqui. Por conta de quê? Ó? Quando x tende a zero, o que acontece com ela? Ela vai para menos infinito. Já a cotangente de π sobre 2 menos x, quando x tende a zero, esse x aqui vai zerar, certo? Então resta a cotangente de π sobre 2. A cotangente de π sobre 2 é zero. Ela está dando zero vezes infinito. Nessa prova, não preciso desenhar gráfico, fazer essas coisas todas, não. Aqui eu desenho por causa que é um vídeo, né? Eu tento explicar o mais detalhado possível. Então aqui, ó, quando dá zero vezes infinito, a gente mantém uma e inverte a outra. Como todas as duas são cotangentes, tanto faz inverter aqui, certo? Então eu vou manter aqui cotangente de π sobre 2 menos x sobre 1 dividido pela cotangente de 2x. 1 sobre a cotangente é a tangente, certo? Então eu vou só repetir o limite aqui, escrever como tangente. Aí eu não preciso usar a regra do quociente. Bom, até agora, então, em cima a gente já viu que está dando zero, certo? A tangente de zero é zero também, então está dando zero sobre zero. Agora eu aplico a regra de L'Hopital. Então fica o limite, quando x tende a zero, de derivada da cotangente. Em cima e embaixo eu vou ter que usar a regra da cadeia. Derivada da cotangente é menos a cosseca ao quadrado. Vezes a derivada do que está dentro. Seria a derivada de menos x, que é menos 1. Menos com menos mais. Sobre a derivada tangente, que é secante ao quadrado de 2x, vezes a derivada do que está dentro, que é 2. Então, aqui, ó, eu vou só abrir aqui, que fica mais claro de ver, né? Então, fica o limite, quando x tende a zero. Cossecante é 1 sobre o seno. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o seno ao quadrado de π sobre 2 menos x, dividido pela secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno, né? Só que tem um 2 aqui também. 2 vezes secante é 1 sobre o cosseno, né? Então aqui fica cosseno ao quadrado de 2x. Se eu substituir aqui agora, em cima, quando o x tende a zero, esse x aqui some, certo? Então resta seno ao quadrado de π sobre 2, que é 1. Está dando 1 sobre 1, dividido por 2, dividido por cosseno ao quadrado. Quando eu jogo zero aqui, dá cosseno ao quadrado de zero, que é 1. 1 ao quadrado, 1. Então isso aqui está dando aqui 1 vezes inverso da segunda, né? Meio. É bem tranquilo também. Esse aí é mais chatinho, né? O problema na verdade, o maior problema desses exercícios aqui é saber para onde que o limite está indo, né? Por conta de que todo mundo sabe derivar, resolver limites, né? O próximo e último, da parte de limites. Bom, esse aqui dá infinito menos infinito. Eu tenho um vídeo aí no canal, onde eu já resolvi esse limite aí, onde eu desenho, eu faço ele detalhado. Então aqui eu não vou desenhar gráficos, não. Bom, o que eu vou fazer aqui para manipular? Vou tirar o mínimo, certo? Secante é 1 sobre o cosseno de x, certo? Então a gente é seno de x sobre o cosseno de x. Então o mínimo aqui, ó, é cosseno de x, dá 1 menos o seno. Então o que a gente vai fazer agora? Só analisar, né? 1 menos o seno de π sobre 2, que é 1. Em cima está dando 0. O seno de π sobre 2 é 0. Só usar o L'Hopital de imediato. Limite, quando x tende a π sobre 2, derivado de 1, 0. Derivado do seno, cosseno. Derivado do cosseno, seno. Menos seno, perdão. Então aqui fica positivo, né? Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. 0 dividido por 1, 0. É isso aí, pessoal. Se encerra por aqui a parte de limites.
Aí no próximo vídeo eu trago a resolução de integrais impróprias. Espero ter ajudado aí. E bons estudos a todos. E até mais.